Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego Camargo e este é o Fala Tchê, o podcast do Portal Tchê. E no episódio de hoje eu tô com um getulense que mora na Bahia, um atleta aqui de Getúlio Vargas que hoje mora lá na Bahia, é o Thiago Pérez, seja muito bem-vindo e fala Tchê. Obrigado, Diego. Obrigado aos amigos aqui do Fala Tchê, do Portal Tchê também, né? Meu conhecido aí, meu aliado aí na divulgação das minhas competições. Um prazer estar aqui hoje podendo trocar uma ideia com vocês. Perfeito, Thiago. Então vamos começar com o seguinte. Quem é o Thiago Pérez? Cara, essa aí é uma pergunta complicada, né? Mas Thiago Pérez é um cara nascido aqui em Getúlio Vargas, né? Cidadão getuliense, que hoje está residindo em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, né? Vai fazer 3 anos já, né? Acho que muita gente me conheceu aqui na cidade sempre como filho do Pérez, né? Sou filho do Tenente Pérez, que trabalhou aqui muitos anos e que começou a correr atrás aí de uma possível carreira no esporte, né? Há alguns anos atrás, e que hoje decidiu rumar aí para novos estados, aí busca de novos desafios, e graças a Deus vem dando certo, venho construindo uma carreira bem bacana, principalmente no esporte, né? Apesar de não ser a minha profissão principal, mas um cara que sempre acreditou que podia ir longe, sempre trabalhou muito para isso, sempre fez muita força e graças a Deus agora tô colhendo alguns frutos aí bem relevantes. Bom, e em 2008 tu foi pro exército, né? Foi pra Alegrete. E daí tu ficou 4 anos, né? Isso, fiquei 4 anos nas Forças Armadas, né? Como eu falei, né? Eu sou filho de militar, fui criado numa casa militar. Hoje todos os meus irmãos têm envolvimento na área militar, né? Meu irmão mais velho é bombeiro e salva-vidas em Santa Catarina, né? Atualmente reside em Chapecó. Eu fiquei 4 anos no Exército, na 2ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizado, né? Fui soldado e fui cabo lá durante 4 anos, e hoje os meus 2 irmãos mais novos, o João e a Manu, são alunos do Colégio Tiradentes, aqui de Passo Fundo, e já estão dando os primeiros passos aí na vida militar. Que beleza. Cara, mas e daí tu saiu do exército e foi pra onde? O que acontece? Eu permaneci no Exército durante 4 anos, né? Mas o meu sonho profissional, óbvio, era a carreira militar, mas sempre aliado da faculdade de Direito, porque eu tinha algumas ambições, como, por exemplo, ser oficial, né, nas áreas militares e também poder atuar na advocacia, que sempre foi o meu sonho profissional. Acontece que nos anos que eu morava em Alegrete, então a gente ainda não tinha o curso de Direito na cidade. E aí, depois de ter 4 anos ali como soldado e cabo, ter participado das Olimpíadas Militares, ter feito diversos cursos, tudo que eu podia galgar na carreira temporária, né, que é um limite de 7 anos, eu tinha atingido. E aí decidi, obviamente, continuar trilhando a minha vida profissional, retornei para Getúlio. Quando eu retornei para Getúlio, né, saí com honra ao mérito do Exército, tive carta de recomendação do Comando do Exército também e decidi entrar na Faculdade de Direito. Tive a opção de estudar na URI ou na UPF, optei pela Universidade de Passo Fundo, onde logo no primeiro ano, como acadêmico, eu acabei conseguindo uma bolsa, né, para poder continuar o curso de Direito, que é um curso que tem um valor alto, né. É sempre importante frisar que às vezes as pessoas acreditam que a gente tem uma trajetória muito fácil. Na verdade, não foi assim. Eu sou filho de policial militar, minha mãe foi empregada doméstica aí, praticamente a vida inteira. Eu trabalhei como empacotador de supermercado aqui no Karpinski, no Mercado Marció. Depois trabalhei como vendedor de peças aqui na casa do chapeador, do meu amigo e saudoso Ayrton, né? Então, sempre tive que correr muito atrás. Consegui uma bolsa estudantil, me tornei o primeiro acadêmico de Direito a ser atleta da Universidade de Passo Fundo. E comecei a construir realmente uma carreira esportiva ao lado da minha carreira profissional na advocacia, né? Então, permaneci na faculdade até finalizar o curso. E aí, em 2020, decidi seguir a minha jornada e acabei me mudando aí para Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Por que a Bahia? Na verdade, foi uma coisa que surgiu, né? Eu não tinha esse plano ainda de mudar, mas realmente a pandemia acabou mudando as perspectivas que a gente tinha, tanto na área profissional. Foi um momento de muita insegurança. Na minha vida competitiva também as provas foram interrompidas, então eu não sabia bem certo para que rumo tomar, e surgiram algumas oportunidades de ir para Luiz Eduardo Magalhães. Para quem não conhece, Luiz Eduardo Magalhães hoje é um polo agronômico do país, né? Em Luiz Eduardo a gente tem a 2ª maior feira do agronegócio, que se chama Bahia Farm Show, ou seja, é um celeiro de empresas, é um berço de novos empreendimentos e é totalmente ligado ao agronegócio. Então eu vi uma oportunidade na vida na área do direito, né, na área jurídica,
e também consegui ir para lá, mesmo arriscando. Chegando lá, consegui desenvolver muito a minha vida esportiva, né, na área competitiva. Hoje eu tenho uma estrutura competitiva muito bacana, tenho excelentes patrocinadores que viabilizam com que eu esteja competindo hoje nas principais provas do país, e ter também alavancado essa minha carreira esportiva foi um dos motivos que acabou me fazendo permanecer em Luiz Eduardo. Perfeito. É a cidade grande lá ou não? Cara, ela é uma cidade muito nova, ela tem só 23 anos, ela foi fundada em 95, né? E aí o que acontece? Hoje ela já tem 125 mil habitantes e ela tem uma projeção para nos próximos anos atingir 250 mil habitantes, né? Como eu falei, ela é uma cidade que está em franco crescimento por conta do agronegócio. Algumas das principais fazendas do país se encontram lá. É uma região que hoje tem no mínimo 3 safras por ano, então ela se desenvolve com soja, com milho, com algodão, que é uma cultura bastante complicada, né? Então ela é uma cidade que ela é um celeiro e está em franco crescimento econômico. Tu saiu do exército, advogado, onde é que entra o esporte aí na tua vida? Na verdade, o esporte sempre teve ao meu lado, né? Como eu falei, a minha família sempre praticou muito esporte, eu comecei desde muito cedo, né? Então, por incentivo do meu pai, e meu pai é um praticante de esportes nato aí, eu sempre conto que tudo que eu já competi na vida, eu já competi junto com meu pai. Comecei jogando na escolinha do professor Ruberli aqui em Getúlio, né? Joguei com o Ruberli, joguei no Garra, né? E aí depois também as próprias Olimpíadas Escolares, corri nas rústicas do Antônio Escúcio, né? Que foi a minha escola do ensino médio. Minha primeira medalha um pouco mais relevante foi nos Jogos Estaduais do Rio Grande do Sul, né? Também comecei jogando basquete muito cedo aqui com a galera de Getúlio, com o Cássio Piva, com o Fernando Kunert, são todos meus amigos aí, a gente começou sempre jogando muito cedo. E aí, obviamente, que quando eu fui pro exército, aproveitei o fato da vida militar e comecei a realmente me dedicar. Inclusive, conquistei o melhor atleta do ano de 2008, né, nas Olimpíadas Militares. Fui tetracampeão de vôlei de quadra, fui campeão de basquete, ganhei várias provas de atletismo, comecei nas provas de orientação também, né, que é com carta e bússola, então tive esse aprendizado no exército. Quando retornei do exército em 2012, voltei e a primeira coisa que eu fiz aqui foi entrar em contato com o pessoal de Getúlio. A gente reativou os jogos de basquete que havia sido parado por um tempo, então retomamos as competições, né? Fomos evoluindo. Recebi o convite do Alexandre Rossi aqui de Getúlio. Começamos corrida de aventura, que para mim era uma modalidade nova. A gente teve muito êxito, né? Foi campeão catarinense, ganhou diversas provas, assumiu o ranking nacional, né? Ficou no topo aí por alguns meses. E aí eu decidi, sempre tive aquele espírito de querer conhecer coisas novas, disputar esportes novos. E aí comecei a dar uma olhada no triatlo, conheci alguns amigos de Passo Fundo que faziam. Aquilo começou a despertar em mim uma vontade de me desafiar no triatlo, porque é um esporte muito competitivo, de muito desempenho físico, de muito detalhe. E aí acabei me apaixonando pelo triatlo, que hoje é a minha modalidade principal. E o triatlo, tem muita gente que não sabe o que é, por exemplo. Como é que funciona? O triatlo é um esporte desenvolvido em 3 modalidades, né? Se inicia uma prova de triatlo pela natação, aí depois você tem o ciclismo e encerra com a corrida, né? Tudo isso de forma única, você não tem pausa, não tem parada, né? Então é um esporte desafiador porque não é só uma modalidade, é o desempenho físico e vários detalhes são relevantes, né? Hoje a minha especialidade de provas são as provas do circuito do Ironman, que é o maior circuito de triatlo do mundo, em que existem 2 distâncias. O Ironman 70.3, né, que é conhecido como meio Iron, em que o atleta nada 1,9 km, pedala 90 km e corre mais 21 km. E a gente tem a distância do Ironman, que é, na verdade, muita gente fala Iron Full, né, que é a distância full, em que o atleta nada 3.800 metros em mar aberto, pedala 180 km e depois corre mais 42 km, né? Ele encerra com uma maratona, né? E também existe o Ultraman, que é a prova que eu disputei pela primeira vez em 2022, na qual eu fui vice-campeão, já na minha estreia, que o atleta nada 10 km, o atleta pedala 421 km e depois corre mais 84 km. Por isso que é magro assim, cara. É uma das minhas características. Será que eu tinha chance
fazer isso aí ou não? Cara, tem, mas tem que começar a treinar, porque não é uma parada fácil. Mas calcula, ainda mais gordinho assim, né? E quantos anos faz que tu tá no triatlon? Cara, eu iniciei, a minha primeira prova de triatlon foi em 2016, no Challenge Itaipu, e também aqui em Passo Fundo, no Solomon PF, que é uma prova organizada por um grande amigo meu chamado Ricardo Rosa, né? Então, conheci o esporte aqui em Passo Fundo, me apaixonei pelo triatlon, né? Pela diferença que o triatlon traz, né? Como eu te falei, eu sou um cara muito competitivo, muito mesmo, então eu tenho esse desejo assim de estar sempre me superando, descobrindo algo novo, e é uma coisa que o triatlo me entrega, porque toda a prova eu acabo enfrentando, seja o clima, né, as condições que a prova te entrega, também o desafio de estar competindo hoje com alguns dos melhores triatletas brasileiros, tudo isso é uma coisa que me apaixona muito no triatlo. Pra aguentar todo esse tranco aí, tem que beber muita água, né? Ah, com certeza, a hidratação é uma das peças fundamentais aí para uma boa execução de uma prova de triatlo, né? Até porque o exercício de endurance, ele te pede justamente isso, né? Não é só o exercício, ou seja, a hidratação, a alimentação e a suplementação são 3 pontos que fazem completa diferença numa prova, né? Perfeito. E aqui o Compre Bem manda pra nós aqui, ó. Uma aguinha do Compre Bem, nosso patrocinador, agradecer ao Compre Bem. E outra coisa é o preparo físico e mental, né? Sim. Como eu falei, né? São provas de endurance, né? Ou seja, são provas de longa distância, de longa duração. O condicionamento físico é extremamente importante, mas sinceramente eu sempre costumo falar, e é uma coisa que eu aprendi, principalmente já com quem eu busquei orientação no início do triatlo, é que a prova de endurance ela é 70% mental e 30% física. Por que ela é mais psicológica que física? Porque eu treino para isso, eu me preparo para longas horas de exercício físico, mas durante a prova, durante uma competição, a gente passa por muito período de altos e baixos, né? Você começa com a adrenalina da largada, mas logo depois começa a sentir cansaço, você encontra as dificuldades do clima, se tá muito calor, se tá frio, né? Se tem vento, se não tem, se o mar tava muito ondulado, são vários fatores. E o que acontece? Nesse momento o atleta se questiona muito de por que tá se colocando à prova, né? Por que ele tá fazendo uma coisa que, se você for ver, é agressiva. Sabe, é agressivo pro meu organismo correr 3, 4 horas. É agressivo pro meu organismo pedalar 180 quilômetros. É agressivo pro meu organismo passar tanto tempo dentro do mar, sendo que não é um ambiente que é para eu estar lá, né? O ser humano não foi feito para ficar dentro da água por longos períodos. Então, desde que eu comecei no triatlo, e principalmente aqui no início, graças ao OPF, né? Eu tive acompanhamento psicológico logo no meu primeiro Ironman. E esse acompanhamento psicológico, você segue até hoje mesmo, tendo passado por tantas provas? Sim, na verdade, assim, é parte do meu treinamento como um todo, né? São aliar todos os aspectos que vão envolver uma prova de triatlo. Então, eu não treino exclusivamente natação, ciclismo e corrida, né? Hoje em dia, por exemplo, a minha rotina ela é com os treinos das 3 modalidades, obviamente, mas eu tenho, por exemplo, reforço muscular, tenho treino de pilates, faço fisioterapia, tenho acompanhamento médico, nutricional e psicológico, ou seja, são todos esses fatores que fazem com que eu tenha êxito nas competições que eu vou e que também torne possível eu estar disputando tantas provas em sequência, né, sem perder aquela motivação. Como eu costumo falar até nas palestras que eu faço do meu projeto social ali para as crianças, ou até mesmo quando eu faço palestras para as empresas, motivação é um processo interno. E motivação ela vem e passa. Agora, se você tem disciplina para as coisas que você quer fazer, a disciplina não passa, a disciplina você constrói. E eu venho construindo isso, e a parte da psicologia, desse acompanhamento, desde que eu comecei nas provas, primeiro nas mais curtas e hoje em dia nas mais longas, é o que me dá toda essa estrutura para, por exemplo, ter bons resultados em provas que são rápidas e excelentes resultados em desafios que eu mesmo me coloco, como por exemplo escalar uma grande montanha que não é competitivo, né, que eu não vou ser premiado por nada que eu fizer lá, mas que é um desafio pessoal. Perfeito. Não, e o psicológico da gente é tudo, né? Pro Com trabalho, certeza. pros estudos, né? Pra tudo, né? Se o psicológico vai bem, o resto vai bem. Com certeza. E aí toda essa preparação também acaba que tem feito a diferença no momento atual que eu tô passando, né?
Pra quem não sabe ainda, logo eu vim de um ano fantástico, competitivo em 2002, onde eu fui campeão baiano de triatlo, campeão brasiliense de triatlo, fui vice-campeão brasileiro de triatlo e terminei o ano como número 1 do ranking brasileiro de triatlo. E aí logo no início do ano, depois da pré-temporada que eu participei em Salvador, na Bahia, eu sofri uma grave lesão no meu joelho, né? Em virtude de um caminhão que acabou me fechando durante um treino na estrada. Eu tive o rompimento do ligamento cruzado, tive uma rotura da patela e tive o rompimento do meu menisco. E agora no dia 18 de fevereiro eu passei por uma cirurgia aqui no IOT, vim ao Rio Grande do Sul para fazer essa cirurgia com um médico especializado, inclusive aproveitar para mandar um abraço para ele, Dr. Vinícius Kuhn, que é um cara fantástico e que sabia também da minha necessidade de me recuperar o mais breve possível. E aí foi um momento que realmente pegou no meu psicológico para ver até que ponto eu estava preparado para enfrentar, com certeza, o pior desafio da minha carreira, né? Porque em virtude das minhas conquistas do ano passado, esse ano eu estaria disputando agora no dia 5 de maio o meu primeiro mundial de triatlo de longa distância, que foi realizado em Ibiza, na Espanha. Então eu não só perdi algumas semanas e meses de preparação, como perdi provavelmente o que teria sido a minha maior prova, a maior prova da minha carreira até então. E para fazer essa prova de novo, como é que funciona? Por exemplo, para tu ter a possibilidade de fazer novamente. Tenho que me recuperar o quanto antes, tenho que disputar as mesmas provas que eu disputei no ano passado. Não só disputar, tenho que vencer as provas, tenho que continuar me mantendo no topo do ranking nacional para que eu tenha direito a uma vaga e que eu possa estar competindo no próximo ano, daí não mais na Espanha, mas aí na Austrália, que é a sede do novo Mundial de 2024. E a alimentação, Thiago, como é que funciona? Tu gasta muitas calorias no teu treinamento, nas provas, né? Então, automaticamente, tu tem que ingerir essas calorias de volta. Como é que funciona esse balanceamento nutricional, aí? Como a gente tava falando aqui até meio em off aí, não sei se vai pro ao vivo ou não, mas a gente tava conversando e tem uma frase que eu gosto muito, aprendi com um dos grandes corredores de aventura do país, que é o Valmir Schneider, que fala o seguinte: o cavalo anda o que o cavalo come, né? Então, nesses últimos anos também venho dando muita atenção à minha nutrição, né? Ou seja, a forma como eu me alimento. Venho tirando várias coisas que não são boas pro meu organismo, né? E o triatlo, o esporte de endurance, ele, como eu já falei, né? São exercícios de longa duração em que o atleta permanece desempenhando em alto rendimento por longas horas. E aí tudo que eu faço antes, durante e depois da prova é relevante, né? Eu tenho acompanhamento nutricional com o Jonathan Merlo, que é um nutricionista de Salvador, que eu conheci aqui nos 2 últimos anos competindo na Bahia, que é especialista em esportes de endurance, né? Então a gente vem fazendo vários ajustes, e esses ajustes são específicos para o meu organismo, né? É sempre importante deixar claro, porque a gente escuta muitas pessoas dando receita. Ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas na realidade não existe uma receita de bolo, né? Eu não posso querer te indicar a minha forma de nutrição para que você faça com o teu organismo. O teu organismo, obviamente, necessita de coisas específicas, né? Então, a minha alimentação hoje é muito regrada. Também aproveitar para agradecer, porque eu sou patrocinado por um restaurante chamado Tempero Novo, então consigo ter uma alimentação muito balanceada, né? E específica para a necessidade que eu tenho, como você falou. Os meus treinos são muito longos, né? Pra se ter uma ideia, eu treino em torno de 20 a 30 horas semanais. Isso dá mais ou menos 1.000 a 1.500 quilômetros mensais, né? Ou seja, o meu gasto calórico é muito grande. E como você mesmo falou, eu sou um cara magro, sou um cara alto, né? Então, hoje em dia eu peso em torno de 72 quilos fora de prova. Normalmente para a prova eu chego um pouquinho mais leve, né? Mas mesmo assim eu sou um cara que ingere muita caloria, muita proteína, muito carboidrato, né? Além disso, também faço um acompanhamento médico por meio da medicina esportiva, ou seja, consigo visualizar os índices que eu tenho no meu corpo de se precisa de uma suplementação específica ou não. Até porque também uma das coisas que eu gosto é de não fazer tanto a utilização de suplementação, por exemplo, o clássico Whey Protein, né? O Whey Protein é um baita suplemento, mas para quando você não consegue fazer uma refeição completa, né? Ou quando você tem um déficit específico, né? Então eu procuro ter uma alimentação correta, da melhor forma possível, com alimentos de qualidade, né? Produtos naturais, evitar produtos que façam mal para o meu organismo, como por exemplo açúcar branco, que age direto no meu processo inflamatório, né? Uma coisa que a gente aprende no triatlo é que o atleta de triatlo, e principalmente do Ironman, ele aprende a treinar cansado, né?
Por que eu falo isso? Meu treinador é o Felipe Santos, aqui de Curitiba, né, no sul, e a gente treina 7 dias na semana, ou seja, eu não tenho um dia que eu não treino. O que acontece é que eu tenho picos de treinamento. Um dia é mais pesado, um dia é mais leve, um dia é mais intenso, um dia é menos intenso, mas todos os dias eu treino, né? E se eu, por exemplo, ingerir um alimento que vai me fazer mal no dia seguinte, eu vou ter que treinar igual com um alimento que não me fez bem. Então, na verdade, toda essa rotina, seja da alimentação, do horário de sono, da forma como eu me alimento, do que eu vou ingerir, da forma como eu descanso, tudo isso reflete no processo de chegar em condições numa prova, né? A gente costuma falar que existe a preparação específica para uma prova, então você vai trabalhar no mínimo 3, 4 meses, né? Então todo detalhe que eu for dando atenção vai refletir lá na frente. Exemplos práticos assim que eu dou, por exemplo, faz alguns anos já que eu venho praticamente não ingerindo bebidas alcoólicas, né? Age diretamente no meu processo inflamatório do meu organismo, né? Então, eu tô colocando uma coisa pra dentro que, obviamente, é bacana, descontrai, você se diverte com os amigos, né? Quando você tá num almoço, num churrasco, mas pro desempenho físico não agrega em nada. Então, se não agrega em nada, e se eu tenho há alguns anos buscado alto rendimento, mesmo que eu seja um amador de alto rendimento e não um atleta profissional, né, todo detalhe é importante, então eu acabo observando todos esses detalhes, né? Inclusive minha mãe aí sofre com isso, porque ela é uma ótima cozinheira, adora fazer bolo, e aí nos últimos anos eu já não tenho comido muito disso, aí às vezes ela fica, tu não quer? Mas faz parte, né? Não, faz parte. Faz parte, como eu te falei, principalmente nos esportes de endurance, a disciplina ela é realmente importante e ela acaba te dando essa possibilidade de você fazer pequenos ajustes que refletem no resultado final, né? E como eu falei, ano passado eu tive um excelente ano e todo ano eu venho melhorando essa minha disciplina, cuidando de cada vez de mais detalhes. A gente sabe que o esporte evolui muito, né? Então hoje em dia a gente tem muito mais cuidado com o corpo, com a prevenção de lesões, com os treinos pós-prova, né? Que é para você também evitar lesões que venham em decorrência do desgaste físico, né? Essa lesão que eu passei agora é uma lesão completamente esporádica, né? Não tem nada a ver com o que eu vinha fazendo. E eu tenho um histórico ótimo, nunca tinha passado por nenhum tipo de lesão muscular, ou seja, venho desde 2017 para cá, competindo quase que direto, né? E não tive nenhum momento que parar por algum tipo de lesão. Tudo isso é refletido pelo cuidado que eu tenho com a alimentação e também com o meu corpo, que é a minha ferramenta de trabalho, né? Por meio da medicina esportiva. O Fala Tchê Podcast tem o apoio de Cavalete Cadeiras Profissionais, Rea Solar, STR Powership, Mabel Bernardon, Grupo Raiduc, Caro Web e Atacarejo Compre Bem. Realização Portal Tchê, Estúdio C Criativo. É isso aí, pessoal. Então, como sempre, consegui um presentinho, uma lembrança aqui do Sul para você tomar um chimarrão lá na Bahia, do Pavilhão Criativo, que nos proporcionou mais esse presente aí, que é uma cuia personalizada do Fala Tchê. Que legal. Pô, agradeço. Se tem uma coisa que eu não abro mão, mesmo morando na Bahia, às vezes sendo um pouco mais quente que o que a gente é acostumado, né? É o chimarrão, tá sempre junto comigo. Fico feliz pela lembrança, vai ser muito utilizado. E qual é as tuas maiores conquistas até hoje no esporte? Cara, hoje vou te dizer que já tenho um histórico bem bacana. Hoje abaixo de 515 quilômetros, todas as provas que eu disputei, eu já tenho no mínimo um pódio, né? Então pra mim isso é bem relevante. Acho que das maiores conquistas aí, primeiro entra a primeira vez que eu fui competir na Argentina, né? Até hoje eu sou o único brasileiro a ter completado Conquista Tucumbre, que foi uma ultramaratona de montanha de 100 km na região de Mendoza, na Argentina. Uma prova bem bacana, em que a gente corria 100 km por meio de orientação com bússola e mapa, né? Então foi uma prova bem especial, porque foi a minha primeira prova estrangeira, né? Competindo na América do Sul. Mas óbvio que hoje eu preciso ressaltar esse meu último ano, né? Que eu tive realmente um salto no meu desempenho físico. Então, como eu falei, atualmente eu sou campeão baiano de triatlon standard, sou campeão brasileiro de triatlon, né? Sou vice-campeão brasileiro e ocupo o lugar de número 1 do ranking brasileiro na minha categoria de idade, né? Também em 2021
Eu conquistei o CE 515, fui vice-campeão do Ultraman, o primeiro Ultraman que eu disputei, né? Uma prova absurdamente fantástica, extremamente dura, né? 2019 escalei o Aconcagua, que para mim é bastante relevante também, a maior montanha das Américas, né? Me realizei em poder escalar uma alta montanha, obviamente que ainda tenho ambições, né? Pretendo fechar um dia o Seven Summits, né? E como eu falei, acho que principalmente a minha maior conquista hoje é poder estar contando um pouco da minha história por meio do meu projeto social, incentivando crianças, né? Recebendo às vezes um feedback positivo, mas obviamente que eu ainda tenho muita coisa pela frente, desejo muita coisa, e o meu objetivo agora está completamente focado em retornar às competições, que vai ser no dia 30 de julho, né? Para comemorar o meu aniversário, e também vou retornar com 5 meses e meio após a cirurgia do meu joelho. É um desafio bastante grande porque eu consegui reduzir muito o período de recuperação, mas graças a Deus está dando tudo certo. E tentar classificar bem nesse ano de novo para poder estar disputando os mundiais, com o foco total em também subir no pódio do Ironman, que é a única prova que eu ainda não consegui. Ano passado eu bati na trave, entrei no top 10 no Ironman do Rio de Janeiro. Fechei algumas provas, entre as principais corridas, né? Ou seja, estava fazendo resultados muito positivos. Então tenho essa ambição, mas obviamente que festejar as minhas conquistas é importante, mas não me tira nem um pouco o foco das coisas que eu quero pela frente. Perfeito. Tchê, e tu falou do teu projeto social. Fala um pouco pra nós, hein? Cara, na verdade, um dos lemas que eu aprendi por meio do triatlon é inspirando gerações, né? E eu comecei a fazer isso ainda aqui em Getúlio, né? A primeira vez eu fui para as crianças do CRAS, ali em cima com o educador físico Roger, aqui de Getúlio. Depois dei uma palestra para as crianças da BB Comunidade. E aí foi bacana que logo numa das corridas que eu fui, o pessoal da BB Comunidade levou as crianças também para competir. Então elas correram, vinham falar comigo. E aí quando eu comecei a fazer isso, obviamente na nossa região, então dei palestras aqui em Getúlio, em Passo Fundo, em Sananduva, primeiro para crianças, depois comecei a aumentar o alcance dessas palestras, então também já dei palestras para o curso da Brigada Militar, né, sobre a prática esportiva, alguns cuidados que são importantes para os exercícios. E agora lá em Luiz Eduardo, aproveitei esse período que eu tô me recuperando da cirurgia, então que eu tava viajando muito menos, né, sem competições. Entrei em contato com a Prefeitura Municipal local, entrei em contato com a Secretaria de Esportes, com a Secretaria de Educação, fui extremamente bem recebido, como sou de costume lá pela Prefeitura de Luiz Eduardo, e a gente decidiu fazer com que esse projeto atingisse todas as crianças da rede municipal, né? Esse meu projeto ele é focado em crianças do ensino público, né? Porque é muito parecido com a minha trajetória, né? Então, acabei tendo contato com praticamente 3.000 crianças de 8º e 9º ano. E o que é o foco desse meu bate-papo? É conseguir expandir os horizontes dessas crianças agora que elas estão começando a enfrentar novos desafios, que elas vão ter que começar a pensar na profissão que elas querem seguir, para que caminho elas vão seguir, né? Os desafios que elas vão enfrentar, porque a gente aprende que o que mais a gente ouve na vida é o não, né? Em todo lugar. Eu gosto de contar que até me emociona um pouco, porque quando eu comecei aqui em Getúlio, óbvio que muitas empresas daqui abriram as portas pra mim e me apoiavam. Teve empresa aqui que me ajudou com R$50 pra ir competir, né? Mas por quê? Pela minha insistência de ir lá, bater na porta, ouvir um não, né? E na época eu chegava a fazer, por exemplo, 2 provas por final de semana. Minha família me levava, então eu corria no sábado em Marau, corria no domingo em Quatro Irmãos. Corria numa sexta-feira em Erechim, no domingo tava correndo em Lagoa Vermelha, né? Então era difícil. E hoje, por exemplo, eu já conheço várias crianças daqui de Getúlio que praticam esporte, que correm e que vieram falar comigo, que começaram a correr quando eu conversei. Então acho que o mínimo que eu posso fazer é tentar dar um retorno das coisas que eu acabei conquistando, porque eu sempre tive o apoio de familiares, amigos, né? E pessoas que acreditam que o esporte, de uma forma ou outra, pode ser transformador, né? E como eu falei, não tive um caminho fácil, pelo contrário. E
Estudei em escola pública, trabalhei desde cedo, fui entregador de folheto aqui em Getúlio muitos anos, né? Quando era criança, ainda com 11, 12 anos. Entregava folheto pra Benoit, pra Volpato, pra Gaúcha, né? Todo mundo sabe que antigamente isso era muito comum, então eu comecei fazendo isso, né? E hoje poder tá competindo como um atleta amador, mas que é patrocinado pelo Sicredi, né, pela Mitsubishi, pela Case, a Maxon Case, ou seja, marcas que têm renome já nacional e internacional, é muito relevante, sabe? Para um cara que saiu de uma cidade de 16 mil habitantes, né, que treinava de manhã, treinava de meio-dia para poder encaixar no trabalho, que treinava de noite aqui na cidade. Quantas vezes correndo com 0 graus, com 3 graus, ou que ia no tênis clube para nadar de meio-dia, porque era o mais quente que ia encontrar no dia, então tava lá treinando quando nem temporada tinha, mas o tênis clube cedia a chave para que eu pudesse estar treinando. Acho que o mínimo que eu posso fazer hoje é tentar inspirar de alguma forma positiva, né, de uma coisa que eu faço bem, que eu me dedico. É isso aí, pessoal. O Thiagão emocionado aí, Thiago. É uma história legal, né, cara? Sou chorão, cara. Sou bastante emotivo. Mas que legal, cara. Tua história é bem bonita, cara. Tu é um cara dedicado, né? E, cara, que conselho que tu dá pra aquele jovem que tá começando, que tá pensando em seguir nesse esporte? Cara, na verdade, assim, sempre que eu falo, principalmente com as crianças e adolescentes, obviamente que eu tento passar as coisas que eu passei, mas não quero que ninguém olhe pra mim e diga, nossa, eu quero ser igual o Thiago, a partir de agora eu vou fazer triatlo, vou treinar isso, vou correr tanto, vou pedalar tanto. Na verdade, não é esse o meu objetivo. Eu quero que todo mundo tenha a percepção que é capaz de fazer qualquer coisa que se dedicar. Aqui em Getúlio hoje, por exemplo, a gente tem excelentes ciclistas, a gente tem excelentes corredores, sabe? É reconhecido em vários lugares que vai em competições. Aí, por exemplo, tu convidou o Drebs. Cara, o Drebs é um cara que começou correndo não faz muito tempo e hoje tem um monte de resultado positivo, sobe no pódio, vários lugares que ele vai. A gente tem, por exemplo, o Alexandre Rossi, corredor de aventura, cara que foi para diversos países, já hoje é uma referência nos esportes de aventura. Todo mundo teve um início, todo mundo começou correndo 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, começou indo fazer caminhadas ali na pista do ginásio, sabe? Começou jogando futebol nas escolinhas do Plínio, do Ruberli, do professor Rodrigo Giacomazzi, sabe? Todo mundo começa pequeno. A gente tem que sempre pensar que a vida é uma escada. É um degrau que você vence um dia, no outro você sobe mais um, depois você sobe mais um. Às vezes você dá uma tropeçada, desce 3, 4, aí você toma o ar, volta a subir. Ou seja, é os pequenos detalhes que fazem a diferença. Eu sempre gosto de falar, eu passo longe ainda de ser um ser humano ideal. Mas o que eu tenho feito? Tenho tentado, seja melhorar aquele 1% todo dia. Obviamente que o esporte me faz muito isso, eu trabalho todo dia pra ser melhor. Tem cara no Brasil inteiro que é muito mais rápido que eu. Tem cara que treina muito mais do que eu. Tem cara que é muito melhor no ciclismo, muito melhor na natação, que faz as coisas muito melhor que eu. Agora, nenhum desses caras que faz melhor do que eu pode me desacreditar. E eu não posso começar a fazer meu trabalho mal feito, porque quanto mais mal feito eu faço o meu trabalho, menos eu me aproximo do meu sonho. Então, dedicação, empenho, disciplina, essas coisas não passam. Isso não tem como ser vencido, sabe? Tem uma frase que eu gosto muito que fala, motivação é um processo interno e empenho, ninguém vai poder julgar o empenho, porque o empenho é entre você e você mesmo, sabe? Quando eu converso no meu projeto social, eu costumo contar que se eu pegar, por exemplo, as minhas medalhas hoje, que estão guardadas numa caixa, dentro de um guarda-roupa. Se eu pegar e parar de fazer as coisas que eu faço, a minha história acaba ali. Eu não vou ser lembrado daqui 1 mês, 2 meses, daqui 1 ano, 10 anos. Agora, se eu fizer uma coisa bem feita por muitos anos,
e provar que isso pode ser feito, mesmo que seja muito pequeno, né? Lá na frente isso vai ser lembrado. E é o que eu faço. Eu faço há anos uma coisa que pouquíssima gente acreditava. E hoje, quando eu volto da Bahia pra Getúlio, e qualquer pessoa para pra conversar comigo e diz: pá, que legal, cara, tu é atleta. Hoje eu consigo me sentir atleta, sabe? Então, é uma coisa que eu fui construindo há muito, muito tempo. E a repetição, o empenho, a dedicação que eu botei desde lá do início. Quando eu ficava nervoso pra subir no pódio da rústica daquele Getúlio. É o mesmo nervosismo que eu tenho hoje quando eu vou competir no Ironman contra atletas de 50 países diferentes. Então é isso que eu tento, né, passar pros outros, né, e acho que isso é o melhor que eu posso entregar como atleta. Tu veio de uma lesão, né? Tá se recuperando. Agora Sim. em julho você vai retornar pro esporte. Como é que vai ser isso aí? Cara, como eu falei, né, eu tive agora no IOT, primeiro com o Dr. Vinícius Kuhn fazendo a revisão do meu joelho, foi ele que fez a cirurgia, né? E aí também fiz os testes na Clínica Motos, junto com o fisioterapeuta, que é o Casinha, que é um cara que manja muito de fisioterapia esportiva. Também tenho o acompanhamento direto da minha fisioterapeuta lá em Luiz Eduardo, que é a Amanda Vargas, né? Que a gente vem fazendo um trabalho semanal, 2 vezes por semana ali, trabalhando na minha reabilitação. E como eu falei, eu volto a competir no dia 30 de julho, né? Ou seja, são 5 meses e meio após a cirurgia, né? Essa cirurgia que eu faço, ela chega a afastar alguns atletas profissionais entre 8 meses a 1 ano. Ou seja, é uma distância mais longa, né, de recuperação. Mas eu tenho avançado em vários processos com o objetivo de poder competir antes. Então eu volto a disputar na segunda etapa do Campeonato Baiano de Triatlon, que é uma prova... ela é chamada de Triatlon Mãe Malvada. Quem organiza é a Ana Augusto, uma atleta fantástica a nível nacional e internacional. A prova é em Juazeiro e Petrolina, né? Bahia e Pernambuco, na fronteira. A gente nada nas águas do Rio São Francisco, é uma prova espetacular. Então agora eu tenho, na verdade, 2 meses e meio, no máximo, para me preparar específico para essa prova. Então agora com a autorização médica, com todo o feedback que eu recebi, né, de saber que o meu joelho tá 100% e também me sentir 100% na minha cirurgia, porque não é só o médico dizer que eu tô bom, eu preciso acreditar que o meu joelho tá bom, que tá seguro, né, que eu tô em condições de voltar a ser ou tentar ser o atleta que eu era antes da lesão. Então agora, na verdade, a gente começa a aumentar de forma gradativa os treinos na natação, no ciclismo e na corrida, principalmente na corrida, porque é a modalidade que eu mais tive perda, né? Porque eu voltei a correr há 1 semana atrás, corri 3, 5, 7, 10 minutos, agora corri ontem em Carazinho, junto com meu pai, corri pela primeira vez 5 km de novo. A minha percepção de esforço e do meu organismo tá muito boa, né? Graças a Deus eu não tô sentindo dor, meu joelho não tá inchando, eu não tô tendo nenhuma limitação de movimento. Então agora, junto com o meu treinador, com o Felipe Santos, a gente começa a fazer o trabalho específico para essa prova, que é como se fosse um camp de preparação, né? Com o objetivo de competir em julho, não só com o objetivo de, obviamente, subir no pódio, que é uma coisa que eu não consigo abrir mão, mas com o objetivo principal de me sentir bem, de me sentir confortável na competição e desempenhar da melhor forma possível. Porque aí sim o meu segundo semestre é onde começam as principais provas do ano, né? Eu já tive uma perda aí de 2 etapas a nível nacional, e aí em setembro eu tenho a oportunidade do Mundial de Triatlon Olímpico, que vai ser em Pontevedra, na Espanha, que se eu tiver em condições de me sentindo bem, eu vou pra lá. Também tem o Campeonato Brasileiro de Triatlon Longa Distância, que vai ser disputado em Porto Seguro no dia 26 de setembro. E aí em outubro eu tenho provas do Ironman, tenho as provas da CBTRI, com o objetivo de me manter no topo do ranking. Ou seja, o meu segundo semestre aí tem tudo pra ser o semestre que eu tinha planejado e obviamente tá competindo. Como eu já falei e gosto de ressaltar, né? E a gente tava até conversando agora há pouco aqui, eu não gosto de mostrar no meu Instagram uma rotina que não exista, né? E eu não sei mais ir para uma prova só com o objetivo de cruzar a linha de chegada. Hoje eu vou para uma prova com objetivo competitivo, né? Eu subi no pódio, eu sei do que eu sou capaz, eu gosto da sensação de estar ali
Então é para isso que eu trabalho, né? E o meu foco total tá em voltar a competir bem, voltar a ter bons resultados, representar bem Luiz Eduardo, que é a cidade que me abraça hoje, representar muito bem Getúlio Vargas, que é a cidade que me desenvolveu pro esporte, que me abriu algumas portas e o mínimo que eu posso fazer é trabalhar duro. Como eu gosto de falar, se eu tinha disciplina antes, agora eu tenho disciplina em dobro, né? E no que depender de mim, não vai faltar esforço para voltar ao pódio, a subir de novo no pódio das principais provas e tentar colocar sempre Getúlio Vargas, Rio Grande do Sul, Luiz Eduardo e a Bahia no topo das grandes competições. Tiagão, e os teus patrocinadores, qual é o papel deles na tua carreira esportiva? Cara, meus patrocinadores é parte fundamental para que eu possa estar disputando as grandes provas, né? Óbvio que empenho, dedicação, trabalho duro, tudo isso tem que partir de mim. Mas hoje em dia, com a trajetória que eu comecei construindo aqui em Getúlio e hoje levo para a Bahia, eu tenho a sorte, né? E também tenho a honra e também como é que eu posso dizer assim, uma certa pressão de estar representando grandes marcas, né? Hoje eu sou patrocinado pela Maxon Case, lá de Luiz Eduardo, uma empresa do ramo agrícola que é uma multinacional gigantesca. Sou patrocinado pela Fama Motors, né, que é a revenda da Mitsubishi, uma empresa fantástica também, que tem diversos atletas de alto nível aí que representam essa marca, então para mim é uma honra. Sou patrocinado pelo Sicredi, que é um patrocínio que me acompanha aqui desde o Rio Grande do Sul, e hoje comecei aqui com o Sicredi Sul Minas, né, ali de estação, e hoje tenho o patrocínio do Sicredi MS Tocantins, Mato Grosso Tocantins, que é lá de Luiz Eduardo. Sou patrocinado pelo Laboratório Carlos Chagas, pelo Restaurante Tempero Novo, pela Mundo Verde, que é responsável pela minha suplementação, né? Tenho acompanhamento da minha fisioterapeuta, da Amanda Vargas, do meu nutricionista, do Jonathan, da doutora Mari ali de Curitiba, que é ligada na medicina esportiva, o meu treinador, Felipe Santos, que também é um apoiador, né? Então, hoje eu represento marcas que têm relevância no cenário nacional e internacional, e que principalmente acreditam que o esporte pode ser uma alavanca de desenvolvimento para a sociedade. Então, é um prazer e é uma responsabilidade na qual me deixa muito feliz. Como eu falei, eu comecei daqui no meu início tendo o apoio de empresas da cidade, de Getúlio Vargas, que acreditavam já no que eu estava fazendo, no meu empenho, no meu compromisso. E hoje ser patrocinado e apoiado por marcas de nível internacional e nacional é importante. Também tenho que ressaltar que esse é o primeiro ano que eu vou disputar competições com o apoio do governo do estado da Bahia por meio do Faz Atleta, que é um projeto fantástico que incentiva os atletas baianos aí que são confederados na Bahia a estarem disputando provas a nível nacional e internacional, que dão pra gente uma estrutura e uma segurança, né? Você ser atleta patrocinado e conseguir não estar preocupado em como é que você faz para pagar uma inscrição, como é que você faz para se deslocar para uma prova, como é que você vai ficar nesse local, se você vai ficar na casa de amigos, se vai ficar em hotel, se você vai conseguir se alimentar, se você vai conseguir comprar equipamento, te dá uma segurança de você focar no teu desempenho, sabe, no esporte que você vai fazer. Então te dá a possibilidade de você focar no que tem que ser focado. A gente sabe que o Brasil é um país bastante complicado pro esporte, que às vezes o esporte fica em segundo, terceiro, quarto plano. Então, para mim, como um atleta amador que busca o alto rendimento, ser patrocinado por marcas relevantes e que todos conhecem, todos já ouviram falar, primeiro é motivo de muito orgulho, e eu gosto sempre de poder aproveitar os lugares onde eu vou, seja rádio, podcast, televisão, para poder agradecer, porque eu acho que o mínimo que eu faço é demonstrar o meu compromisso e dar o retorno, e no final do ano ter o prazer de poder levar, como no ano passado, aí 14, 15 troféus aí das provas que eu competi, para poder mostrar pro patrocinador que o incentivo que ele tá dando tá tendo resultado, e que, na verdade, o que ele tá fazendo agora por mim é só o plantio do que a gente vai colher lá na frente, quando a gente tiver uma nova geração de corredores, de triatletas, de ciclistas, de nadadores, enfim. Porque o que eles estão fazendo agora é plantar um futuro melhor aí para as novas gerações. Bom, pessoal, então esse foi o Fala Tchê. Tiagão, obrigado a presença, muito sucesso na tua caminhada. Obrigado. Tu é um cara dedicado e merece ir muito mais além. Obrigado, te agradeço pela oportunidade. Aí sei que a gente tava na correria essa semana para poder gravar, mas como eu disse, é um prazer
Tá em Getúlio, é um prazer contar com o apoio do Portal Tchê sempre para compartilhar as minhas disputas e as minhas conquistas no esporte. E um prazer estar aqui conversando com um lugar que já recebeu aí pessoas tão especiais aí da nossa região. Fico feliz pelo convite, espero, quem sabe, voltar aí mais pra frente do ano para poder compartilhar aí, quem sabe, algumas conquistas relevantes aí que vão vir nesse ano. Mas como eu falei, agradeço também a todo mundo que vai assistir esse vídeo, que vai compartilhar. Fica o meu abraço, sempre me sinto muito bem quando volto a Getúlio, sou muito bem recebido e hoje tive prazer enorme de estar aqui no Portal Tchê, no Fala Tchê, né, participando desse podcast que enaltece aí as coisas da nossa cidade e da nossa região. Beleza? É isso aí. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. Acompanhe o Fala Tchê, todas as quartas-feiras às 20 horas, na página do Portal Tchê pelo Facebook e pelo canal do YouTube. Bate-papo com pessoas aqui da nossa região. Vamos valorizar a nossa gente. Fala Tchê, o podcast do Portal Tchê.